O carro não tem muita força para sair, né? Então, por mais que você leve o giro, você vê que ele perde muito rápido. Se eu perguntar para vocês quais são as opções no mercado brasileiro onde você consiga um sedã compacto, com excelente porta-malas, motor turbo, câmbio manual e o mais importante, todos os principais equipamentos de segurança, incluindo os 6 airbags. Quantos carros no mercado brasileiro atendem todas essas questões? Pois bem, eu estou trazendo aqui para vocês no vídeo um que tem um excelente custo-benefício. Estou falando aqui do Volkswagen Virtus 170 TSI. O principal detalhe aqui é que ele tem câmbio manual. A gente sabe que no mercado brasileiro, ainda que a tendência seja câmbio automático, câmbio CVT, robotizado de dupla embreagem, existem os clientes que preferem o câmbio manual. Portanto, aqui está uma excelente opção para esse cliente. E o melhor de tudo isso, um carro que já vem bastante completo. Nesse vídeo, eu vou mostrar os principais destaques para vocês desse modelo. Mesmo sendo uma versão de entrada, olha que legal. Todo o conjunto dianteiro 100% iluminado em LED. Isso que vocês estão vendo é a luz de rodagem diurna. Toda vez que o motor está ligado, ela está acesa mesmo com o farol desligado. A função da luz de rodagem diurna é principalmente indicar que esse carro pode estar se movimentando para outras pessoas quando ele entra numa garagem, ou seja, você já tem aqui o destaque da luz de rodagem diurna, mas não é só isso que é em LED, porque a gente vai ter aqui também o farol baixo totalmente em LED, o farol alto também em LED e a luz de pisca em LED. Muita gente acha que o LED é só uma questão estética, mais bonitinho, por assim dizer, mas não. Tem uma série de vantagens entre você ter LED no lugar de iluminação halógena ou incandescente. Primeiro, o LED dura muito mais tempo do que as lâmpadas que eu acabei de falar, porque ele não tem filamento. Então a chance do LED queimar é muito pequena. Segundo, o LED também gasta menos energia do que a luz halógena ou a incandescente. Terceiro, a quantidade de luz que o LED produz é maior. Então, para o farol ilumina melhor e para os outros itens de sinalização indica melhor. Então, o uso de LED só traz vantagens para o usuário. E aqui nesse carro, ele não precisa pagar mais por isso, porque vem de série. Motorização também é outro destaque do modelo, porque aqui você consegue reunir duas coisas importantes. Um bom desempenho, aliado também a uma boa economia. Então vou falar primeiro do bom desempenho, porque é um motor turboalimentado com injeção direta de combustível. Então ele entrega a potência máxima aí de 116 cavalos. Se você comparar com outros motores aspirados, você vai perceber que isso aqui é potência de motor 1.6 litros, 4 cilindros aspirado, só que aqui no motor 1.0. E o torque máximo é de 16,8 kgfm. Novamente um torque superior a um motor 1.6 aspirado. Agora, é um motor 1.0. E aí é que está o segredo, né? Então você consegue ter um bom nível de potência e torque, esse torque máximo já disponibilizado a rotações bem baixas, porém com um motor 1.0 litro que garante uma maior economia de combustível. Esse motor tem boas tecnologias, como por exemplo, duplo comando variável, tanto de admissão quanto de exaustão. Aqui nós estamos falando do motor 170 TSI, mas eu vou falar aqui algumas verdades, porque na prática o motor 170 TSI é o mesmo motor que a Volkswagen utiliza em outros carros, que ela chama de 200 TSI, só que aqui com um pouquinho menos de potência e um pouquinho menos de torque. Mas toda a tecnologia do 200 TSI também está nesse motor 170 TSI. E aí a gente também vê algumas outras modernidades, como por exemplo a direção com assistência elétrica, que não rouba a potência mecânica do motor. Então a gente tem um conjunto que consegue unir muito bem a questão de performance com a questão de economia, lembrando, nós estamos falando aqui de um carro de entrada da categoria. Outra coisa que ajuda bastante. Bom, esse carro já vem de série com roda em liga leve. Mas o detalhe não é esse. Nós estamos falando aqui de um pneu 1,95 de largura, portanto não é um pneu tão estreito,
Mas o mais importante para quem vai usar o carro para uma aplicação de trabalho ou vai dirigir bastante são os outros números, porque aqui nós temos um pneu aro 16 polegadas. E quando a gente olha aqui a altura do pneu, esse pneu aqui vai ser um perfil 65, então ele tem um ombro bastante alto. Aí você deve estar perguntando, mas qual é a vantagem do ombro alto? Pois bem, para quem já teve carro com pneu perfil baixo, aqueles pneus bem perfil esportivo, sabe que só de olhar o buraco o pneu já pode rasgar ou fazer bolha. Então quando você tem um pneu com perfil mais alto e você pega um buraco, a chance de você rasgar o pneu ou fazer uma bolha é muito menor. E também, um pneu mais alto, ele é mais confortável no dia a dia. E tem mais um outro detalhe. Quando você pega um pneu aro 16, em vez de um aro 17 ou aro 18, na hora de repor o pneu é mais barato. Pode até não ser tão bonito a roda, que ela não é uma roda tão grande, mas do ponto de vista de utilização e até mesmo custo ao longo da vida, é muito mais negócio ter uma medida assim do que uma roda maior. Muita gente afirma que freio a disco é sempre muito melhor. Eu mesmo já falei que o freio a disco tem as suas vantagens, mas olha, freio a disco é muito bom quando você tem um carro de alto desempenho ou quando você vai ter um carro que vai carregar muita carga na traseira e aí o freio a disco dissipa mais calor. Mas no dia a dia da cidade, um carro para uma aplicação de novo, de trabalho, para deslocamento diário, o freio a disco na hora da manutenção é mais caro, porque você tem que trocar a pastilha e em alguns casos, depois de 2 trocas de pastilha, você troca o disco. Aqui, nessa versão aqui do Virtus, o freio tambor, ele te economiza dinheiro, porque na prática você só troca a lona de freio e ela dura muito mais tempo. E para o dia a dia, o freio a tambor vai garantir a mesma frenagem do freio a disco. Portanto, isso aqui nesse carro é um ponto de economia no longo prazo. Outro ponto que também precisa ser destacado. Olha que legal. Toda a iluminação traseira desse carro também é em LED. Vamos combinar que carros de entrada, normalmente o pessoal põe lâmpada incandescente. Às vezes até carro de gama mais alta tem lâmpada incandescente, mas aqui não. Luz de lanterna, luz de freio, luz de pisca e luz de ré, tudo 100% em LED. E mesmo sendo uma versão de entrada, também já vem aí com 4 sensores de estacionamento para ajudar nas manobras. Porta-malas também é um item muito importante para veículos dessa categoria, principalmente quando eles são utilizados para trabalho. Mas aqui eu já vou chamar a atenção de vocês para um detalhe, porque aqui pela chave telecomando, se você apertar o botão para abrir o porta-malas, olha que legal. Ele tem um sistema de contramolas que ele já abre quase que completamente a tampa, tá vendo? Ó, vou repetir aqui para vocês. Então você está chegando com muita bugiganga na mão, tudo mais, apertou o botão, ele já vai destrancar e abrir a tampa do porta-malas. E é um senhor porta-malas. Estamos falando aqui de 521 litros na medição VDA. Isso é bastante espaço. Mas se vocês prestarem atenção, o porta-malas não abriu completamente. Se eu levantar aqui com a mão, um pouquinho mais, você vai notar que aqui do lado tem uma espécie de uma presilha de borracha que ele meio que prende a tampa do porta-malas. Para quê? Olha só, ela fica aqui um pouco mais dura, né? Então, da forma que o porta-malas está completamente aberto, não tem perigo de, às vezes você está mexendo aqui nas coisas, a tampa descer na sua cabeça. Isso aqui é muito mais segurança. Se alguém, às vezes, movimenta o carro com a tampa aberta, não deve fazer isso, mas se acontece, não tem perigo da tampa fechar. E mesmo que ela feche, vamos supor que você tem aquela criança levada que entra dentro do porta-malas e fica presa lá, vai se esconder. Olha que legal. Tem esse botãozinho aqui, que não é na verdade para criança levada a usar. Esse aqui é o botãozinho anti-sequestro, né? Se alguém ficar preso aqui dentro do porta-malas, pode usar o botãozinho para sair. E uma outra coisa que eu sempre gosto de destacar. Quando a gente olha o step desse carro, olha que legal. Não é aquele step fininho, sem vergonha, que tem na maioria dos carros. Se a gente olhar aqui, pessoal, nós temos ali um pneu 185 aro 15, mesmo não sendo um pneu de mesma medida do de rodagem, quando você aplica o pneu ele não altera a dirigibilidade. E mais importante do que isso,
O espaço que tem ali é mais do que suficiente para você guardar o pneu original do carro furado sem desnivelar o porta-malas. Então, como a gente consegue ver, é um conjunto de coisas que fazem com que o recurso do porta-malas nesse carro seja, digamos, diferenciado. E o motorista, o que ele tem à disposição? Na porta tem bastante espaço para você guardar várias coisas, inclusive se a gente olhar ali no cantinho, tem quase que um compartimento escondido, ideal para você colocar ali uma carteira que não deve ficar à vista, fica lá dentro da porta. A gente tem aqui comando dos vidros com simples toque para abertura e fechamento, além do controle dos espelhos. E os ajustes? Coluna de direção, olha só, profundidade e altura. Pode parecer bobagem, mas às vezes existe picape média com um valor muito mais alto que não tem um ajuste de profundidade no volante. Tem SUVs que às vezes não tem isso. Aqui já tem. O banco tem ajuste manual de altura, mas prestem atenção, ó. Ele é aquele ajuste milimétrico. Então você consegue parar em qualquer posição o banco para conseguir ficar numa situação bastante agradável aqui ao volante. E o cinto de segurança aqui também tem ajuste de altura. Então mesmo sendo um carro de entrada, você vai sentar aqui e encontrar uma posição bastante agradável para dirigir. E ó, volante também tem vários controles. Você está vendo aqui o controle de cruzeiro do carro. Você também tem aqui os botões para interagir com a tela da central multimídia, o painel à frente do motorista e ainda volume e mudança de faixa. Então a gente consegue ver que, apesar de ser um carro de entrada, não é aqueles carros que vem praticamente capado, sem nada. E o banco traseiro? Pois bem, o Virtus tem um entre-eixos generoso, 2,65 m. Pra você ter uma ideia, a sedã médio no mercado brasileiro tem 2,70 m. E olha o espaço que você tem aqui no banco traseiro. Pois bem, eu estava lá na frente, no banco do motorista, vim aqui atrás, e olha só, sem mexer no banco, do meu joelho ao encosto do banco eu tenho um palmo aberto. Movimentação de pés é extremamente generosa. Pessoal, tem vários carros na categoria de sedãs médios que não tem esse espaço aqui atrás. E aí eu faço o desafio. Tenta fazer isso aqui em alguns outros carros. Pode pegar às vezes até crossover compacto, tenta cruzar as pernas aqui no banco traseiro. Você vai ver que você não consegue. Mas aqui no Volkswagen Virtus, você consegue fazer isso porque é um dos melhores espaços da categoria entre os sedãs compactos. Como é um carro de entrada, faltam algumas coisas aqui no modelo. A única coisa que a gente acha de relativamente diferente é essa iluminação aqui para o lado esquerdo e para o lado direito. Tem também esse ganchinho aqui do lado, na coluna B, que serve para você pendurar uma jaqueta, né? Quando tem aquele anel por dentro da jaqueta, aquele suportezinho, você coloca ali e a jaqueta fica pendurada. Agora, não vai ter aqui carregador, né? Não tem uma porta USB, não tem uma tomada 12 volts, tem esse porta-objetos que na prática é para quem está indo lá na frente. Atrás do banco não tem bolsa para você conseguir colocar alguma coisa, e uma coisa importante que na minha opinião faz falta é aquela alça de segurança aqui no teto, principalmente para pessoas mais idosas que na hora de entrar e sair do carro usam essa alça como um suporte. Isso, pelo menos essa alça aqui, acho que a Volkswagen deveria repensar e colocar para melhorar a acessibilidade ao veículo. Aqui por dentro, entre os bancos, você vê alguns porta-objetos. Esse que pode ser utilizado por quem está atrás, mais esses dois porta-copos, uma tomada de 12 volts e olha que coisa legal. Carregador de celular por indução num veículo que não é uma versão topo de linha. Então se você tem um celular compatível, você pode colocar aqui que ele vai fazer o carregamento. Mais duas portas USB do tipo C e o ar-condicionado aqui que ele é manual, né? Então você tem aqui os controles, vai fazer o ajuste manual da temperatura, mas está aqui presente o ar-condicionado. Outra coisa, aqui na parte superior você tem luz de leitura dos dois lados, tá vendo? E também aqui um porta-óculos, bastante útil para quem às vezes precisa de um óculos diferente para dirigir, do óculos do dia a dia. E olha só, parasol com tampa aqui para o espelho, inclusive com iluminação no passageiro e também no motorista. Então a gente consegue ver alguns recursos aqui que normalmente não se encontram em carro dessa categoria, como
para-sol iluminado, porta-óculos e até mesmo carregador celular por indução. De série, já nessa versão, a gente tem aí o VW Play, central multimídia que a gente já falou bastante no canal. Só que aqui é um carro mais simples. Então algumas coisas que eu já mostrei no passado, como por exemplo, a integração do ar-condicionado na tela da central multimídia aqui não está disponível. E aqui do lado, onde a gente costuma ter mais comandos, nesse carro, o único que você vai ter é a possibilidade de desbloquear a tampa aqui do porta-malas usando esse botão. Essa é uma central multimídia totalmente touchscreen. E ela tem os principais acessos de comando aqui do lado. Para a função do telefone quando conectado, aqui as fontes de áudio que você consegue escolher, e aqui os aplicativos embarcados que você vai conseguir instalar diretamente na tela da central multimídia. Alguns desses aplicativos, para funcionar corretamente, como o Waze e Spotify, por exemplo, é importante que eles estejam conectados. Como é que é isso? A central multimídia, no menu conectar aqui, você tem a função Wi-Fi, que você vai ter que habilitar, e conectar a central numa rede Wi-Fi. No caso, se você estiver dirigindo, você vai ter que rotear a internet do seu smartphone, e com o carro parado você pode conectar numa rede fixa, para que aqueles aplicativos funcionem corretamente. Você também tem aqui nessa tela de central multimídia, essa tela inicial, onde você vai ter acesso, por exemplo, ao Android Auto e Apple CarPlay, que pode ser utilizado com e sem fio. Você também tem aqui o atalho para a função de rádio, o menu para conectar, e aqui no caso de navegação, se você selecionar, olha só, ele já vai abrir o Waze embarcado diretamente na memória da central multimídia. Vantagem de utilizar o Waze assim é que você poupa processamento do seu smartphone e também gasta menos bateria do seu aparelho. Outra coisa que essa central tem na segunda tela são informações do computador de bordo integradas diretamente na tela da central. Então, as mesmas informações que você tem à frente do motorista, você consegue ter aqui. Dados de viagem, desde a partida, desde o último abastecimento e do longo prazo. O usuário consegue resetar desde partida e longo prazo. O abastecimento somente quando você vai no posto e ele percebe a mudança do indicador do tanque de combustível. A terceira tela que nós temos aqui é a mesma do menu de atalho para os aplicativos. Você também tem algumas configurações do carro nessa engrenagemzinha aqui do lado. As principais funções que você tem que saber. Essa barra para fazer o ajuste do brilho da tela da central. Essa função do modo manobrista, que quando você vai deixar o carro na mão de terceiro, você pode colocar aqui um PIN de 4 dígitos, onde a central vai ficar bloqueada e a pessoa sem esse PIN não vai conseguir mexer nas configurações e também nos seus aplicativos. Outra função importante que você tem que conhecer são relacionadas aqui ao automóvel. Uma delas é o controle de estabilidade. Muitos carros têm um botão no carro para você ligar e desligar o controle de estabilidade. Aqui, essa função está ligada diretamente aqui na tela da central multimídia para você poder desligar o controle de estabilidade quando você vai, por exemplo, passar num atoleiro, e é importante você desligar o ESC para passar com um pouquinho mais de potência. Painel de instrumentos, aqui você tem aquela possibilidade de resetar o desde a partida e longo prazo, então você tem um menu dedicado aqui na tela da central multimídia, além de várias outras configurações do próprio carro. Na parte de sistemas, a minha dica é prestar atenção aqui nesse menu, redefinir sistema. Se a central apresentar algum tipo de travamento ou lentidão, você pode tentar redefinir totalmente, ou então itens específicos. Geralmente, redefinir tudo traz a central para uma situação de fábrica, e isso resolve a grande maioria dos problemas de lentidão ou até mesmo travamento. Pessoal, se vocês quiserem saber mais sobre o VW Play, nós temos outros vídeos no canal, mas é importante destacar que mesmo sendo uma versão de entrada aqui, você tem uma central multimídia com vários recursos. Painel à frente do motorista é uma tela totalmente digital. Nas laterais, gráficos de baixa resolução. Ao centro é uma tela com resolução maior. Usando o botão View aqui do volante, você consegue ver o velocímetro, alternar o conta-giros e também colocar informações diversificadas, inclusive computador de bordo. Nessas informações você escolhe o que você vai exibir do lado esquerdo e do lado direito. Você faz isso de forma bastante simples, usando o botão aqui para a esquerda e para a direita. Você põe ele para a esquerda e usando a tecla para cima e para baixo, você pode vir aqui, por exemplo, até a função de configurações. Nessa,
você vai escolher o que eu quero que seja exibido desse lado esquerdo para que eu possa fazer a escolha posteriormente. Todos esses itens aqui podem ser selecionados. Ou se você quiser deixar menos itens, você pode, por exemplo, aqui ó, desligar alguns deles e quando você for para a tela principal, você vai ter aqui apenas aqueles itens que estavam marcados. Desses itens, você escolhe um deles para ficar exibindo, por exemplo, dados de condução. E aqui, jogando mais uma vez para a esquerda, você pode escolher entre desde a partida, que é quando você liga o carro depois que ele ficou muito tempo desligado, a longo prazo, que você zera manualmente, e desde o abastecimento que ele faz a zeragem automática quando o carro abastece. E também você tem a opção ali de resetar o desde a partida e o longo prazo. Do lado direito do painel, segue exatamente a mesma lógica. Então você pode vir aqui em configurações e escolher o que vai ser exibido. Então imagine que eu quero suprimir aqui algumas opções e no momento que eu venho aqui no menu, aquelas opções que foram suprimidas não vai aparecer. Então você pode colocar, por exemplo, de um lado o computador de bordo e do outro a temperatura do motor. Não quero a temperatura do motor, quero a fonte de áudio. Então você escolhe exatamente como você quer ver o lado esquerdo e o lado direito. E vocês viram que a interação com os botões aqui no volante é bastante fácil. Hora da gente dirigir. Já quero mostrar aqui para vocês a chave do carro, que é do tipo canivete, para a gente poder fazer aqui a partida no modelo. Tem alguns carros com câmbio manual que você tem a necessidade de pisar na embreagem para dar partida. Não é o caso desse. Bom, a primeira coisa que a gente vai testar aqui é o próprio câmbio, né? Inclusive a altura da embreagem. E quando você sai com o carro, você percebe que a embreagem ela não é tão baixa. Tem modelos com câmbio manual que você tem uma embreagem que tirou um pouquinho o pé do acelerador, ela já está atuando. Não é o caso aqui. Você percebe que a embreagem é um pouco mais alta. Mas eu estou mudando um pouquinho o roteiro, porque aqui eu tenho uma pequena subida e olha que legal. Quando você para esse carro e ele está na subida, o que você percebe? Que ele tem um auxílio de partida em rampa. Então, se eu tirar o pé do freio agora, olha só o que acontece. Eu estou com o pé na embreagem, o carro não escorregou, passa alguns segundos até que ele passe a escorregar, tá vendo? Então isso aqui para o pessoal às vezes que não tem tanta prática de embreagem ajuda e ajuda bastante para você sair na rampa sem ter o problema aí do veículo escorregar. Outra coisa sobre esse câmbio é a precisão da alavanca. Eu estou em segunda marcha, só de olhar a alavanca de câmbio eu sei exatamente a marcha que eu tenho selecionada. Então é um câmbio muito bem desenhado. Se eu colocar aqui terceira marcha, olha a posição da alavanca em terceira marcha. Olha como ela é diferente da primeira. Primeira, terceira e quinta. Então é um câmbio muito bem desenhado. Outra coisa também, com a marcha engatada, você dirigindo o carro, a alavanca não fica balançando. Tem carros, às vezes, com câmbio manual que o câmbio balança. Aqui não. A alavanca fica firme. E agora vamos lá para o nosso teste tradicional de tachão. Vamos ver aí como é que o carro se comporta. A gente sabe que aqui tem um pneu bastante alto. Vamos lá. Vamos lá. Suspensão consistente, não há dúvida nenhuma. Ela é bastante resistente, mas ela é muito macia? Não. Eu até esperava que fosse um pouco mais macio por conta da altura do pneu, mas você sabe que o carro da Volkswagen tem aquela suspensão com ajuste um pouquinho mais esportivo. E o isolamento acústico aqui, razoável. Não dá para dizer que é um excelente isolamento acústico, apenas razoável. Vamos ver a primeira lombada aqui a 30 por hora, como é que o carro se comporta. E já na primeira lombada eu senti que a frente do carro deu uma raspadinha. Não foi muito forte, mas que eu senti que raspou, eu senti. Vou até passar um pouquinho menos rápido aqui na segunda lombada, porque na segunda lombada passando um pouquinho mais devagar ela já não chegou a pegar. Agora vamos ver ali o piso desnivelado e também a terceira lombada. Vamos ver como é que é o conforto aqui no piso desnivelado e isolamento acústico. Razoável isolamento acústico, suspensão não tão macia, terceira lombada e raspou na terceira lombada. Então você percebe que a suspensão aqui não é tão alta. Na hora que você for encarar esse tipo de obstáculo, né, lombada e valeta,
pode ser necessária uma atenção um pouco maior para evitar que a frente do carro raspe. E a suspensão? Ponto bom, consistente. Ponto não tão bom, não é tão confortável. Você percebe aqui uma suspensão um pouco mais dura, principalmente quando você tem aí um desnivelamento do piso. Aproveitar aqui a manobra de fim de rua, vamos já colocar o carro aqui alinhado com a guia, mas antes, vamos ver se esse carro tem o tilt down ali no espelho lateral. Deixa eu engatar ré, não fez o tilt down. Deixa eu colocar aqui para o lado esquerdo, e aí quando você coloca para o lado esquerdo, você tem ali o tilt down, que ele já alinha o espelho mais para baixo, para você conseguir ver exatamente a posição. Na hora que você volta o carro para drive, depois de um tempinho, ele sobe o espelho para a posição que estava. Legal isso de série. Bom, vamos lá para o nosso ponto de referência aqui na rua, parando, vamos virar todo o volante uma volta e meia, não é tão leve, tá pessoal? Vou dizer para você que apesar da assistência elétrica, a direção até que é um pouquinho pesadinha, até encostar o pneu na guia aqui, e nessa posição eu tenho efetivamente que o carro virou mais que 90 graus, então vou me engatar ré, ó, sensor de estacionamento, mas não temos câmera de ré aqui no carro. Vamos só desencostar o pneu da guia para poder desvirar com segurança, sem forçar a assistência. E agora vamos concluir aqui a nossa manobra, que obrigatoriamente você vai ter que prestar atenção nos espelhos e no sensor de estacionamento, uma vez que não temos câmera de ré. Concluindo aqui a manobra, o carro está do centro para a direita, um pouquinho para a direita. Você vê que não usou muito espaço para fazer a manobra. É claro que ter um sensor de estacionamento dianteiro e uma câmera de ré traseira certamente ajudaria bastante, né? Mas vamos combinar, é uma versão de entrada. Então, dentro da proposta, até que tá ok. Pegando estrada aqui, vamos aproveitar para fazer algumas análises como, por exemplo, velocidade em função de rotação. Colocar aqui na quinta marcha, vamos estabilizar aqui 100 km por hora. E eu tenho ali um pouquinho menos que 2.500 giros. Um pouquinho menos, não dá para ter tanta precisão assim, mas efetivamente é menos que 2.500 giros. Vamos acelerar aqui 120 por hora. Vamos ver o que a gente tem aqui de rotação a 120. Perto de 3.000 giros. Então a gente consegue ver que não é um câmbio assim tão longo. Afinal, não é um motor que tem tanta disponibilidade de torque. Mas para longas viagens você não vai ter muito problema. Outra coisa que a gente pode destacar, aqui no volante do lado esquerdo tem um botãozinho de um carrinho que quando você aperta, olha lá, ele te deixa escolher se você quer o sistema de controle de cruzeiro, né, que é o sistema de regulador, ou o limitador de velocidade. Então você pode fazer uso de um ou do outro. Então quando você está aqui com o limitador de velocidade, você pode programar a velocidade máxima, vai aparecer aqui embaixo, e aí quando você acelerar o carro, ele vai acelerar somente até a velocidade que você programou. Bastante útil isso aqui para quando você está, por exemplo, dentro de áreas com via controlada, né, radares e coisas do tipo. Isso aí acaba sendo bastante interessante. Então você tem o limitador e tem o regulador. Desculpa pessoal, o limitador é esse aqui, eu tinha mostrado errado. Esse aqui é o limitador. A câmera ficar aqui na frente, às vezes a gente não consegue ver. Então, o limitador você acelera. Olha aí, vamos refazer aqui para mostrar para vocês que realmente funciona. Tô acelerando, ó. Chegou no 120, ele cortou a velocidade, tá vendo? A outra opção, aí sim, é usar o regulador. Esse aqui você programou, ele vai manter a velocidade que você escolheu. Muita gente chama isso aqui de piloto automático, mas o nome certo é controle de cruzeiro e ele é convencional, ele não é aquele adaptativo que freia e acelera em relação ao carro da frente. Então aqui você tem que acelerar e frear o carro. O legal é que você tem as duas opções. Estou destacando isso porque às vezes tem carro que só vai ter o controle de cruzeiro sem o limitador. Aqui você pode escolher ou um ou outro e é um equipamento de série. Para um motor 1.0, né, o 170 TSI, eu vou dizer que o desempenho até que é interessante.
A gente sabe que quando você não quer ter nenhum tipo de perda de potência, o câmbio manual é de longe a melhor solução, porque tudo que o motor girar, a roda também vai girar. Então você não tem perda no meio ali para o conversor de torque, que é uma coisa que você acaba tendo no câmbio automático, até mesmo no câmbio continuamente variável. Então tudo que sai do motor na prática chega na roda. E quem controla o carro é você. Então se você precisa fazer aí uma redução para encher um pouco mais o motor, ó, vou colocar aqui uma terceira marcha, tá vendo? Você consegue ter esse controle do carro. E na hora que você precisa fazer aqui uma retomada, olha só, acelerando. Lembrando, né, pessoal, é um motor 1.0, então não dá para esperar, nossa, desempenho aqui de super esportivo. Mas para um motor 1.0, que até não é o mais potente da Volkswagen, aliás, é o menos potente, porque a gente sabe que acima desse existe o 200 TSI, não nesse veículo, mas em outras opções aí, você vê que ele tem um bom desempenho. Então, eu diria para vocês que é um motor que atende bem e com a possibilidade do câmbio automático, que é muito bem desenhado, até se torna agradável aí a condução na estrada, onde você não fica trocando tanto de marcha. Pessoal, só um adendo para não haver nenhuma dúvida. Eu disse que não tinha um motor 200 TSI. Não tem um motor 200 TSI com o câmbio manual, tá? Existe sim o Virtus com 200 TSI, só que aí no caso será o câmbio automático de 6 marchas. Com câmbio manual, a única opção que você tem é o motor 170 TSI. Antes da gente fazer o nosso 0 a 100, para chegar até aqui a gente fez um circuito de estrada, onde a gente percorreu 16 km, velocidade média de 83 km por hora, 12 minutos, deu uma média ali de 11,8 km por litro. Só um detalhe, que pelo Imetro, com etanol, esse carro faz 10,8 na estrada. Então você vê que a gente conseguiu uma média aqui um pouquinho superior ao número do Imetro. Mas agora, para a gente poder fazer aqui o 0 a 100, vou usar inclusive a central multimídia no menu carro, controle de estabilidade, e vou desligar o ASR para a gente poder sair com a máxima potência possível. E também vamos ligar aqui o ar-condicionado. Sempre lembrando que 0 a 100 de carro manual depende bastante do motorista, né? Então, de acordo com o que o motorista trocar de marcha, vai interferir no 0 a 100. Vamos ver se a gente consegue fazer aqui um 0 a 100 mais interessante. Já vou sair aqui com um giro um pouquinho maior. Vamos lá. Não saí muito bem aqui não, mas vamos lá. Não foi a melhor saída. Consegui aqui 11,67. Vamos repetir porque dá para fazer uma saída melhor do que essa. Vamos lá, mais uma passagem aqui no 0 a 100. Vamos tentar agora ver se a gente consegue melhorar essa saída aqui. Vamos lá. O carro não tem muita força para sair, né? Então, por mais que você leve o giro, você vê que ele perde muito rápido. Motor 1.0, não tem muito milagre. Mas vamos lá. Mas mesmo assim, 11,77. Então, duas tentativas, podemos dizer que para um 1.0 manual, até que não está tão ruim. Voltando aqui para a base depois do teste rodoviário, vamos ver como é que ficou aí a média de consumo, incluindo as duas tentativas aí de aceleração. A gente tem aí uma média de 10,8 km por litro, aí já ficou em cima do número do Imetro. A gente rodou aí 31 km em rodovia, velocidade média de 75 km por hora. A gente tem a informação aqui na central multimídia. Se você quiser, também tem a mesma informação aqui no painel à frente do motorista, desde que você escolha a função que está ali do lado. Então, uma coisa legal desse carro são as várias opções de computador de bordo, porque eu já peguei vários carros, inclusive de categoria superior a esse, que quando você vai ver computador de bordo, tem um computador de bordo, não tem o A e o B. Aqui tem o desde a partida, você tem o longo prazo e o desde abastecimento. Lembrando que o desde a partida e o longo prazo você mesmo consegue gerar. Então, em matéria de controle do que está acontecendo com o consumo do carro, muito bom. E depois de tudo que eu mostrei no vídeo para vocês, qual é a conclusão que a gente tira? Primeiro precisa saber o preço.
E olha só, no momento da gravação desse vídeo, o preço público sugerido de R$ 115.390. Bom, a conclusão aqui é muito simples, é um carro honesto. Não dá para discutir isso. Para quem quer um carro com câmbio manual, uma versão de entrada que já traz coisas como um excelente porta-malas, bom espaço no banco traseiro, central multimídia de série, carregador de celular por indução, porta-óculos, painel que já é digital e tudo isso, pessoal, série, farol 100% em LED. Vamos combinar que é um custo-benefício interessante, principalmente para alguém que vai usar o carro para uma aplicação talvez mais profissional, para trabalho, e não abre mão do câmbio manual, que no longo prazo a gente sabe que vai dar muito menos manutenção. Portanto, eu afirmo para vocês, está precisando de um sedã compacto? Vale sim muito a pena pensar aqui no Volkswagen Virtus 170 TSI manual. E aí minha dica é muito fácil, procura aí as concessionárias Volkswagen do grupo Vecol Vigorito. São várias unidades no interior do estado de São Paulo e também na cidade de São Paulo. E o pessoal lá me prometeu um excelente atendimento e melhor negócio para você colocar esse carro aqui, que é extremamente honesto na entrega e no preço.